Muito bom estarmos aqui nesse primeiro culto do ano, primeiro dia da nossa Semana da Virada. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer nos inspirar nesses dias. Esse tempo que passaremos aqui não é uma campanha mágica. Não é você vir aqui e o seu ano inteiro já está abençoado e garantido. Mas o que nós recebemos aqui são instruções para colocar em prática na nossa vida. E se nós colocarmos em prática na nossa vida tudo que ouvimos, tudo que oramos, eu tenho certeza que esse ano será diferente. Quem quer ter um ano diferente aí, levanta a mão. Então tem uma notícia para te dar. Se você quer ter um ano diferente, você precisa ter atitudes diferentes. Se você for diferente na sua forma de agir, na sua forma de conduzir a sua vida, eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Se você ouvir tudo aquilo que Deus ministrar no seu coração, se você realmente cumprir todas as promessas que você vai fazer para Deus, que você já fez na virada do ano, as pessoas fazem promessas a Deus. Senhor, nesse ano eu vou ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, se você for sincero com tudo aquilo que você tem falado com Deus, se você receber todas as palavras que Deus vai trazer nessas noites a cada um de nós, eu tenho certeza que o seu ano pode ser muito bom, que o seu ano pode ser edificante, pode ser abençoador, que você pode viver coisas grandes em Deus, porque o nosso Deus é Deus de grandes coisas. Amém? Estou muito feliz nessa noite de poder ministrar a palavra do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 19, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a sua palavra nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala com cada um de nós. Se for possível, Senhor, que a chuva diminua para que nós possamos ouvir melhor. Se não for possível, amém. Mas nos dá, Senhor, uma noite também, continua nos dando uma noite inspiradora. Nos dirige, Senhor, nos dá o caminho para esse ano de 2019. Eu tenho certeza, Senhor, que o melhor do nosso ano é fazer a Tua vontade, é seguir os Teus caminhos. É o que eu te peço, Pai, fala conosco. Fala com cada um de nós, cada um que está aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é muito claro, ele é autoexplicativo. Jesus, ele tem uma opinião acerca dos tesouros, acerca das riquezas, e ele expressa muito bem nesse texto que nós lemos: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ferrugem corrói, onde os ladrões roubam, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça não destrói, onde o ferrugem não consome, onde o ladrão não rouba. Jesus, ele não tem um olhar, queridos, acerca da conquista como nós temos.
Para a nossa sociedade, uma pessoa vencedora é uma pessoa que tem muito dinheiro. Para a nossa sociedade, uma pessoa que merece respeito é alguém que sabe poupar, alguém que tem uma boa poupança, uma boa carteira de investimentos. A nossa sociedade olha para essas pessoas que conseguiram sabiamente poupar os seus recursos e juntar dinheiro, como pessoas controladas, pessoas vencedoras, pessoas prudentes, porque pouparam para a sua posteridade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vemos Jesus apontando alguém que tenha muito recurso e dizendo: olha, vocês devem ser como aquele homem que junta muito dinheiro, vocês devem ser como aquela mulher que conseguiu trabalhar tanto que conseguiu um patrimônio muito maior do que todas as outras pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a desigualdade social, ela não é premiada. Para Jesus, para o reino de Deus, ter muito dinheiro não significa nada. Ter muito dinheiro não coloca você acima das outras pessoas, não coloca você em um patamar de amor de Deus por você maior do que aquele que não tem. E é interessante que isso, queridos, é o contrário da nossa cultura hoje, porque na nossa sociedade o que vale muito mais não é quem nós somos, mas é aquilo que temos, a roupa que você veste. Quando você vai a uma loja, se você está bem vestido, uma roupa de marca, se você chega num restaurante com um carro importado, as pessoas vão te receber melhor, porque vão pensar que você tem mais dinheiro para gastar naquele lugar. Isso pode ser verdade. E as pessoas vão conduzindo as suas atitudes, medindo as pessoas através dos tesouros materiais que elas possuem. Mas eu queria trazer algo para nós nessa noite, para nos inspirar. Uma visão de Jesus sobre as nossas prioridades. E eu queria que você repetisse comigo assim: primeiro as pessoas, depois as coisas. Amém? Não existe nada de errado, queridos, você sonhar com coisas materiais. Ter é uma bênção, você poder conquistar coisas, né? Você compra algo, você fica feliz, você conquista um bem, isso também é benefício para as pessoas que estão à sua volta. Não existe nada de errado. Se você quiser me abençoar financeiramente, depois do culto você me procura, eu vou achar bom, falar: irmão, Deus falou com você mesmo, aleluia, eu vou receber. Se Deus falar comigo primeiro, eu vou pensar que é o inimigo falando, né, no meu ouvido. Abençoa o seu irmão financeiramente, porque a gente é assim. Para receber a gente tem muita fé, mas para doar, para abençoar, às vezes a gente acha que é o inimigo, mas é Deus que está falando. Eu creio, queridos, que quando Deus, Ele abençoa muito alguém, Deus quer te prosperar, Deus pode te enriquecer, mas o propósito maior de Deus te prosperar, em te enriquecer, é que pessoas sejam abençoadas pela riqueza que Ele colocar na sua vida. Amém? Deus, Ele pode confiar em pessoas que vão pegar as suas riquezas e compartilhar com as pessoas do mundo. Muitas vezes nós pensamos que as pessoas são ricas somente porque foram inteligentes, dedicadas, resilientes e perseverantes. Mas algumas pessoas enriqueceram porque Deus enxergou um coração abençoador naquelas pessoas. E Ele sabia que ao abençoar aquelas pessoas, o mundo inteiro seria abençoado. Não sei se você sabe, mas um dos casais mais ricos do mundo, Bill Gates e a sua esposa, eles são um dos casais que mais investem em ação social na África, que mais lutam contra a gravidez precoce, a morte muito cedo das crianças na África. Eles têm doado muito dos seus bens e a sua vida
Já há muitos anos eles doaram grande parte da sua fortuna e começaram um movimento ao redor do mundo inteiro, onde os milionários estavam doando parte do que tinham para abençoar pessoas. Eu pude assistir uma palestra da esposa dele, ela dizia: nós não somos diferentes das outras pessoas. Se nós temos recursos, nós queremos compartilhar com o mundo, para que pessoas possam ter aquilo que os meus filhos têm. Isso é lindo. Isso são pessoas que têm recursos, porque têm um coração abençoador, então Deus abençoa essas pessoas. Eu já contei aqui que eu conheci fabricante daquelas caixas da água, Forte Leve, né? Todo mundo conhece, todo mundo vê por aí. E eu pude viajar no avião particular que ele tem para fazer um show lá na Bahia. E eu me lembro que eu não reconheci, as pessoas tiveram que falar quem era aquele homem, porque quando nós chegamos para fazer o show ali na cidade, ele estava catando papel no chão, limpando o lugar onde haveria o show. E ao conversar com aquele homem, ele estava muito preocupado em abençoar as pessoas daquela região. Inclusive, ele estava pesquisando alguns tipos de material na Europa, que ele já fabrica, né, plástico com outros derivados. E ele estava construindo milhares de casas pré-moldadas ali no sertão do Brasil, onde pessoas não têm onde morar. E eu me lembro que era bem na crise da água no Brasil. E com certeza uma pessoa que lucrou muito com a crise da água foi aquele homem, porque todo mundo tinha que ter uma caixa d'água e ia comprar outra. Então eu entendi naquele momento também que Deus abençoa pessoas que têm um coração abençoador. Não existe nada contra a riqueza nesse sentido. Deus, ele pode te abençoar muito, mas quando a bênção de Deus chegar na sua vida, que você possa compartilhar, que você possa abençoar outras pessoas, que você possa olhar primeiro para as pessoas e depois para as coisas. Mas a questão é, queridos, que o foco não pode ser as coisas materiais. O foco da nossa vida não pode ser somente os bens. E é isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Como que está a sua lista aí de começo de ano? Geralmente, queridos, nós fazemos uma lista de prioridades, de metas, de pedidos a Deus. Sim ou não? Isso é bom. Se você não planejar, a chance de você não alcançar é muito maior do que planejando. Amém? Então é importante que você realmente coloque em um papel aquilo que você quer viver durante o ano, as metas, os objetivos, os pedidos a Deus. Escreva para que depois você possa chegar no final do ano e olhar para aquilo e ver aquilo que realmente você viveu ou deixou de viver, e por que você deixou de viver ou viveu. Mas quando nós olhamos para essas listas, geralmente essas listas têm mais bens, mais coisas do que pessoas. Ou só na minha lista que é assim? Senhor, nesse ano eu quero um emprego melhor. Senhor, nesse ano eu quero ganhar mais dinheiro. Senhor, nesse ano eu quero comprar 8 carros, 5 casas e 3 helicópteros. Senhor, nesse ano eu preciso. Eu dei uma exagerada aqui, né? Mas geralmente os nossos pedidos para o nosso ano, eles estão relacionados às coisas e não às pessoas. Sendo que na visão de Jesus, a maior riqueza que um ser humano pode ter na vida são os relacionamentos e não as coisas materiais. E infelizmente, queridos, nós colocamos a maior parte da nossa energia, do nosso tempo e do nosso dinheiro para conquistar as coisas materiais. E cada vez menos na nossa sociedade a gente consegue gastar tempo, energia e dinheiro nas pessoas e nos relacionamentos. E qual é o resultado disso? Relacionamentos frustrados, fracassados, pessoas solitárias, pessoas egoístas e egocêntricas, isoladas no seu mundo de coisas, mas que muitas vezes não tem ninguém para compartilhar. Porque não tem graça viajar sozinho. Tem graça assistir um filme bom sozinho? De vez em quando só, né? Quando você está muito cansado, não quer ninguém falando o que vai acontecer no filme.
Mas, querido, o bom da vida são os relacionamentos, viver com as outras pessoas. E todo mundo aqui é relacional. Você tem uma família, você tem colegas de trabalho, você tem colegas de estudo, você tem irmãos na igreja. A vida é feita de relacionamentos. E eu quero desafiar a cada um de nós, inclusive a mim, neste ano, investir menos nas coisas e mais nas pessoas. Nesse ano, investir menos nos bens materiais e mais nos relacionamentos, porque a palavra do Senhor para nós é essa: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros no céu. E quando nós desenvolvemos relacionamentos saudáveis, quando nós olhamos para as pessoas com mais valor, com mais paixão, com mais amor do que para as coisas, queridos, nós estamos juntando tesouros no céu. Amém? Jesus era uma pessoa cheia de amigos. Jesus, ele não anda sozinho. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, de cabeça eu consigo lembrar apenas um momento onde Jesus fica totalmente sozinho depois de ser batizado. Ele vai para o deserto para ser tentado, e nem lá ele ficou sozinho, porque o diabo ficou falando com ele. Nos outros momentos, quando ele estava feliz, ele estava rodeado de pessoas, rodeado de discípulos. Quando foi o momento mais difícil da vida de Jesus, quando ele estava indo passar por seu sacrifício na cruz, um pouco antes, ele vai a um jardim chamado Getsêmani para orar, para se preparar para aquilo que ele ia ter que passar. Mas ele, mesmo naquele momento, ele não quis ficar sozinho. Ele chamou 3 discípulos para ficar com ele. E os discípulos não precisaram fazer muita coisa. Os discípulos só ficaram lá. A Bíblia diz que Jesus foi orar, falou para eles: fique aqui, que eu já venho. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus foi orar de novo e eles dormindo. Porque a amizade é isso, queridos, não precisa dizer muita coisa. Um amigo de verdade é aquele que está do seu lado, não precisa dizer nada, mas só a presença dele já te faz bem. Não é assim? Isso é maravilhoso. E é interessante como Jesus, queridos, sempre colocava as pessoas acima das coisas. Jesus, por amor, ele sempre colocou as pessoas, o ser humano, acima da religiosidade, acima do dinheiro, acima de todas as coisas. Um exemplo disso, onde Jesus coloca os relacionamentos acima do dinheiro, está em Mateus capítulo 5, verso 24, abra aí na sua Bíblia. Está escrito assim, capítulo 5, verso 23 e 24: portanto, se trouxeres ao altar a tua oferta, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Claramente nesse texto, queridos, nós vemos que para Jesus, mais importante do que o dinheiro que você vai dar de oferta, é como estão os seus relacionamentos. Isso é claro no texto. Se você vai ofertar e você lembrar: meu Deus, eu tenho um irmão que tem alguma coisa contra mim, o texto está dizendo para você não ofertar naquele momento, mas para você voltar, procurar essa pessoa, resolver a situação, se reconciliar com ela, depois voltar e dar a oferta. Isso não é desafiador para nós, queridos? Muitas pessoas pensam que Deus está preocupado com o nosso dinheiro, que as igrejas cristãs, evangélicas, as pessoas estão aqui somente para ganhar dinheiro. Infelizmente, em muitos lugares isso acontece, mas alguém que segue a palavra do Senhor, alguém que vive pela Bíblia, percebe que os relacionamentos são mais importantes do que os recursos. Não adianta nada eu ser generoso com as minhas ofertas e eu não ter um bom relacionamento com os meus irmãos.
Não adianta nada eu ofertar aqui o maior dízimo da igreja, e em casa eu sou um cavalo, eu não sou educado, eu não sei conversar, eu não abençoo a minha família, eu não tenho amigos com quem eu me relaciono. Tudo isso é em vão, queridos, porque o que mais importa são os relacionamentos. Acima de qualquer bem material, acima de qualquer coisa que você possa fazer, seus relacionamentos precisam estar saudáveis, para que Deus receba aquilo que você vai entregar a Ele. Um outro exemplo que eu quero citar também é como Jesus coloca o ser humano acima da religião. Nós muitas vezes que vamos à igreja, nós colocamos a lei e a religião acima das pessoas. Nós enxergamos uma pessoa sofrendo, ou vemos uma pessoa no pecado, no erro, e muitas vezes nós julgamos essas pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos estender a mão, nós não conseguimos oferecer uma alternativa de esperança para aquela pessoa. Muitas vezes o que nós temos nas mãos são pedras, mas Jesus, Ele vê diferente. Ele não quer que você continue no pecado, porque quando Jesus, um texto muito conhecido, onde a lei dizia que uma mulher adúltera tinha que ser apedrejada, estavam todos lá para apedrejá-la. Jesus chegou, e eles queriam que Jesus validasse aquela morte por apedrejamento, e Jesus disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Naquele momento todo mundo enxergou que eles eram iguais àquela mulher, mas o seu pecado não era conhecido. Então eles largaram as pedras, e Jesus disse para ela: vai, e não peques mais. Jesus não quer que você continue no pecado, Jesus não quer que você continue no erro, mas acima do seu erro, do seu pecado, está o amor que Ele sente por você. Isso precisa estar em nós, queridos, também. Jesus sempre colocava o ser humano acima da religião, e que nós possamos também ser assim. Quando você ver alguém no erro, alguém no sofrimento, não julgue. Tem pessoas que veem uma pessoa doente e falam assim: está doente porque pecou, está doente porque mereceu. Queridos, Deus não é um Deus vingativo. Um dia Deus vai julgar todos nós, mas ainda não chegou esse dia. Ninguém está sendo julgado, porque nós vivemos na época, no tempo da graça. Ninguém ainda foi julgado um dia. Segundo Coríntios 5 fala que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Aí sim seremos julgados por tudo aquilo que fizemos, ou não. Mas agora não. Então não julgue as pessoas, mas coloque as pessoas acima dos julgamentos da religiosidade. Lucas capítulo 13, verso 10, eu quero ler com você. Capítulo 13, verso 10. E ensinava num sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava concurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Pôs as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado por Jesus ter curado num sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se trabalha, nesses dias, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende das manjedoras cada um de vós o seu boi ou jumento e o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão em dia de sábado a esta que é filha de Abraão, a qual eis que já há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo essas coisas, todos os seus adversários se confundiam, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. A lei dizia que não podia se trabalhar no sábado. Sábado era o dia do descanso, era o dia sagrado para aquele povo. Mas Jesus vê uma mulher sofrendo. Jesus vê uma mulher há 18 anos padecendo de uma doença terrível.
Então Jesus cura aquela mulher no sábado. A lei dizia que não podia curar no sábado, não podia trabalhar no sábado. Mas Jesus, ele enfrentou a lei. Jesus enfrentou a religião, porque para Jesus as pessoas estão acima da religião também. Os religiosos ficaram indignados. O líder da sinagoga, o príncipe, disse em alta voz: você não tem 6 dias para ser curada, por que ser curado no sábado? Jesus rebateu aquele homem e disse: olha, vocês são hipócritas. No dia de sábado vocês dão de beber para os seus bois, para os seus jumentos, e eu não iria dar liberdade para essa mulher que sofre há tanto tempo. Em outra tradução diz que os seus adversários ficaram envergonhados, e o povo se alegrava por aquilo que Jesus fazia. Para Jesus, até a religião, até a lei ficava em segundo plano, quando ele enxergava a oportunidade de fazer um relacionamento, de fazer bem a alguém, ele fazia. Mesmo que ele tivesse que passar por cima da religião, ele fazia, porque pessoas para Jesus estão acima de tudo. Existe um texto que está em Mateus 22, verso 37, onde fala do maior mandamento que existe para nós. Essa é a visão da nossa igreja, é algo que nós temos lutado para viver. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração e de toda a nossa alma, e o nosso próximo como a nós mesmos. Quem entende essa palavra, queridos, com certeza consegue ver uma vida valorizando mais as pessoas e menos as coisas. Amém? Eu tenho certeza que Jesus amava o próximo. Jesus era um homem de relacionamentos. Jesus, ele tinha muitos amigos. Mas é interessante, queridos, perceber que os amigos de Jesus não eram só os amigos politicamente corretos. Jesus não tinha só amigos seguidores. Jesus não tinha só amigos adoradores. Jesus não se relacionava apenas com pessoas que estavam seguindo o seu discurso. Mas Jesus foi amigo da mulher adúltera no poço. Jesus foi amigo do político corrupto Zaqueu. Jesus foi amigo dos leprosos que ninguém queria chegar perto. Jesus valorizava as pessoas. Jesus valorizava os relacionamentos. Não só os relacionamentos por interesse, como muitas vezes nós temos. Eu quero ser amigo daquela pessoa porque ele tem uma casa na praia, então quando eu precisar, ele vai me levar para lá. É bom ter amigo assim, não é? É gostoso, mas queridos, você tem que ter amigos que não tem nada para te oferecer também. O próximo é a pessoa que está mais próxima de você no momento. Inclusive essa pessoa que está do seu lado aí é o seu próximo no momento. E a Bíblia diz que você tem que amar essa pessoa como a você mesmo. Então tem que amar muito. E é lindo isso, queridos, como Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Como Jesus enxergava o próximo com valor. Como Jesus parava tudo que ele estava fazendo para abençoar alguém. Lá no poço, a mulher samaritana, Jesus para. Jesus arrisca a sua reputação, porque estava falando com uma mulher que era samaritana e era mulher, e um homem e uma mulher juntos não dava certo. E Jesus, sendo um religioso, não podia ter pecado. Aquela mulher já estava no 6º marido. Olha o perigo, né? Jesus podia ter pensado: se eu ficar conversando com ela, vão pensar que eu estou querendo sair com ela e vou ficar mal falado também. Mas Jesus colocou o relacionamento e aquela mulher acima da sua reputação também. Jesus arriscou a amizade com seus discípulos quando chamou Zaqueu e falou: eu vou na sua casa. Os discípulos murmuraram dizendo: olha, eu ando com Jesus e ele não me chama para comer na casa dele, ele não vai na minha casa, agora ele vai na casa desse que todo mundo sabe que rouba. Jesus amava se relacionar com pessoas que ninguém queria se relacionar. Os leprosos, Jesus estava indo para um lugar, ele desvia o seu caminho e ele vai para o caminho mais longe, mais longo, para abençoar e curar aqueles 10 leprosos. Não é fácil viver bons relacionamentos, não é fácil viver para abençoar pessoas. Tem um preço, queridos, mas eu tenho certeza que vale a pena. Jesus, ele foi um amigo incrível. Jesus não julgou os seus discípulos. Jesus ensinou aqueles homens quando ele foi aos céus.
Os seus discípulos ficaram com medo. Os seus discípulos correram e se esconderam dentro de uma casa. E quando Jesus ressuscitou, e ele entrou por aquela parede que estava todo mundo escondido, imagina a cena. Jesus entrou transfigurado dentro da casa, todo mundo com medo, dos soldados vinham prender. E Jesus chegou lá dentro. Se eu fosse Jesus, eu ia falar igual José. José falou para os seus irmãos assim, quando o reconheceram depois de venderem e prenderem ele: eu sou o José que vocês venderam. Jesus podia falar assim: eu sou Jesus, no qual vocês não creram que ressuscitaria, mas eu estou aqui. Não, Jesus apareceu e não julgou a incredulidade deles. Jesus veio e veio outra vez, e quando eles estavam pescando, Jesus foi de novo ter com eles, e nunca Jesus julgou aqueles homens. Jesus amava aqueles homens. Em João capítulo 15, verso 13 diz assim: ninguém tem amor maior do que este, capaz de dar a vida por seus amigos. Jesus deu a vida por seus amigos. Jesus faz uma linda oração antes de partir: Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me deste, aqueles homens que o Senhor me deste para caminhar. Nenhum se perdeu, apenas o filho da perdição, que era Judas. Senhor, guarda eles, abençoa eles. Eu amei, eu ensinei, eu cuidei deles. Isso diz muito para nós, queridos. Você quer ter um ano abençoado? Tenha muitos amigos. Tenha um ano com mais amigos. Seja um amigo melhor. Desenvolva relacionamentos, porque esse é o modelo de Jesus para viver na terra. Uma vida cheia de amizade, de relacionamentos, onde nós podemos abençoar uns aos outros, ser bênção na vida um do outro. Amém? Aleluia. Nós somos chamados para fazer o bem, e nós fazemos o bem através dos relacionamentos. Você isolado, você não tem muitas oportunidades de fazer o bem, mas quando você está inserido com pessoas, cada dia surgem situações novas, onde você pode fazer aquilo que Deus vai colocar no seu coração. Mateus 10:42, eu quero ler com vocês. Mateus 10:42 diz assim: qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua salvação. Olha que forte esse texto, queridos. Nós somos chamados para dar água para quem tem sede. Você crê nisso? Fisicamente, mas também espiritualmente, porque Jesus, Ele é a fonte da água viva. E olha que está dizendo esse texto: qualquer um que tiver dado, que seja um copo de água fria a um dos pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Isso dá uma boa briga teológica, né? Então eu vou dar um copo de água para um discípulo, você salvo. Mas o mais importante não é isso, querido, não é a consequência, é nós sermos instrumentos de Deus na vida do próximo. Um outro texto diz assim, em Mateus 25, verso 42, diz assim: porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiros não me recolheste, estando nu não me vestistes, enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles responderão também dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. Jesus está tendo um diálogo com os seus discípulos, dizendo: um dia, eu posso dizer para vocês, eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber. E os discípulos perguntaram: mas Jesus, quando nós te vimos nessa situação e não resolvemos te servir? Ele disse: quando vocês deixam de fazer às pessoas, aos pequeninos, vocês deixam de fazer a mim.
Nós somos chamados para saciar a fome das pessoas. Espiritualmente, porque Ele é o pão da vida que desceu do céu. E fisicamente, porque nós somos chamados para abençoar as pessoas. Tiago 4,17 diz assim: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Queridos, em nome de Jesus, que em 2019 nós possamos ser mais humanos. Que em 2019 um dos nossos desafios, uma das nossas metas, seja ser um ser humano melhor. Alguém que entende o seu propósito, que é abençoar pessoas, espiritualmente e fisicamente. Dando água para quem tem sede, dando comida para quem tem fome. Recebendo quem não tem onde morar. Mudando a situação da vida das pessoas. Foi para isso que nós somos chamados, que essa seja uma das nossas metas no ano 2019, fazer o bem às pessoas, fazer diferença na vida dos outros, ser relevante, mudar histórias de pessoas. O texto de Tiago é claro: se alguém pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Em nome de Jesus, inclui isso na sua lista. Em 2019 eu quero ser mais humano. Eu quero ser a ponte para alguém atravessar o rio. Eu quero ser bênção na vida de alguém que não tem. Eu quero prover, eu quero ser o provedor. Eu quero ser abençoador. Eu tenho certeza que isso agrada a Deus. Quando você vive uma vida assim, como eu estava dizendo no começo, o Senhor abre as janelas dos céus e derrama mais bênção sobre nós. Quando Ele vê que você é abençoador, que você enxerga valor nas pessoas acima das coisas e dos bens, Ele pode te abençoar para que você abençoe outras pessoas. Uma das maiores vergonhas na igreja evangélica brasileira é que é uma igreja que não faz assistência social, uma igreja que não se preocupa em suprir a necessidade das pessoas que precisam, quando isso era uma marca da igreja primitiva. Os diáconos foram instituídos porque os discípulos não tinham tempo de pregar e entregar a cesta básica. Então vamos levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, irrepreensíveis, para cuidar da viúva, dos pobres, dos órfãos, dos necessitados. Essa é a nossa missão, a missão de quem segue a Jesus. Não é viver para si mesmo, mas é viver para abençoar o próximo, é viver para abençoar pessoas. Amar o próximo como a você mesmo é isso, é ver alguém necessitado e abrir mão daquilo que você tem para abençoar essa pessoa. Era assim em Atos 2,42, quando alguém tinha uma necessidade, eles vendiam o que tinham e repartiam entre si, e ninguém tinha necessidade. Eu sei que na nossa sociedade capitalista isso é tão difícil de pensar, mas nós temos que ter essa meta. A minha vida é para compartilhar com o próximo. Eu não vivo isolado, não vivo sozinho, não vivo só para as minhas vontades. Eu preciso viver para abençoar o meu próximo. Eu preciso viver para dar água para quem não tem água, dar comida para quem não tem comida. Esse é o nosso chamado. Olhar menos para o nosso umbigo, para a nossa necessidade de olhar para a dos outros. Nós somos chamados para isso também, queridos, amém? Eu já estou acabando, você pode dar uma glória a Deus por isso? Estou acabando mesmo, irmãos. Para encerrar essa palavra, diante de tudo isso que foi falado aqui, sobre pessoas serem mais importantes do que coisas, relacionamentos mais importantes do que as coisas, eu quero deixar aqui alguns conselhos práticos para alguns relacionamentos que nós temos na nossa vida, que são, a maioria de nós vive nesses relacionamentos, para que você tenha um ano melhor nos seus relacionamentos, que em nome de Jesus você coloque nas suas metas, ser uma pessoa melhor, ter relacionamentos melhores, abençoar mais pessoas. Eu quero deixar aqui alguns conselhos práticos para que você possa ter relacionamentos melhores na sua vida em 2019. O primeiro está relacionado ao seu emprego. Quem trabalha aí, levanta a mão, deixa eu ver. Bastante gente, graças a Deus. E quem não trabalha, a gente vai orar também para Deus abrir uma porta, amém? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos. Geralmente as pessoas têm relacionamentos muito difíceis no trabalho. Pessoas são perseguidas, sempre tem um chefe que a gente não gosta, sempre tem injustiça,
Você faz todo o trabalho, quem é promovido é o outro. Sempre tem pessoas que falam mal se você faz o certo e falam mal se você faz o errado. É difícil ter bons relacionamentos no trabalho, mas olhando pela Bíblia, no trabalho também a gente tem que ter bons relacionamentos. Amém? E o conselho que eu dou está em 1 Coríntios 10:31. Eu queria dizer para você: trabalhe melhor e reclame menos. Será que você pode dizer isso para o irmão que está perto de você aí? Trabalhe melhor e reclame menos. Primeiro Coríntios 10, verso 31 diz assim: quer bebais, quer comais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O seu trabalho, mesmo que você não goste, foi Deus que te deu e é para a glória de Deus. Então seja o melhor trabalhador que você pode ser. Só aí você vai eliminar um monte de problema, porque quando você trabalha mal, vai ter gente falando mal de você. Quando você trabalha bem, quando você honra aquilo que Deus te deu, você vai ter melhores relacionamentos no trabalho. E quando você deixa a roda dos murmuradores, né? Porque sempre tem no serviço uma roda para falar mal do chefe, do supervisor, do colega de trabalho, o grupo do WhatsApp que entra todo mundo, menos aquela pessoa. Faz até um grupo para falar mal, né? Sai disso tudo. Pare de reclamar. O povo, por reclamar, ficou 40 anos no deserto. A murmuração não combina com terra prometida. Amém? Então, se você quer ter um ano melhor de relacionamento no seu emprego, faça o melhor e não reclame. Reclame só para Deus. Amém? Prosseguindo, nas amizades, como eu disse, esse é um ano para você ter muito amigo. Amém? Eu coloquei apenas um conselho para cada área, para que a gente não se estenda e para que você guarde. Eu queria dizer para você, em relação às suas amizades, seja um amigo recíproco. Essa palavra é tão feia, mas é tão bonita, o significado dela. Tem muito amigo que não faz nada pelo outro. Conhece alguém assim? É amigo de alguém assim? Tudo tem que ser para ele, tudo tem que ser para ela, tudo tem que ser do jeito dela. Às vezes a gente é assim, né? É meu amigo, tem que fazer o que eu quero, ir para onde eu quero, fazer tudo o que eu quero. Mas quando a pessoa pede alguma coisa para você fazer, não posso, estou ocupado. Seja um amigo que retribui aquilo que os seus amigos fazem por você. Esteja disposto a retribuir, seja grato, faça aquilo que fizeram por você. Isso é bênção demais. Amém? Filhos, Efésios 6, verso 2: honre os seus pais, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Quem quer viver muito aqui em 2019, não quer morrer, tem que honrar os pais. Já preguei sobre isso. Honrar é muito mais que obedecer. Honrar é recompensar, é fazer mais do que a obrigação. Honrar é não ter vergonha. Honrar é dar atenção e carinho. Honrar é muita coisa. Quer ter um ano abençoado, de relacionamento abençoado dentro da sua casa? Porque a sua casa precisa ser um lar. Não adianta nada a gente ser uma bênção, ter amigos incríveis fora da nossa casa, e dentro de casa a gente tem que entrar de escudo para não ser atingido. Porque em casa parece uma guerra, né? A gente tem que entrar no quarto para que não venha um invasor de noite e nos mate. Muitas pessoas vivem assim, relacionamentos destruídos dentro da sua casa. Mas em 2019 vai ser diferente, em nome de Jesus. Filhos, honrem os seus pais. Pais, Efésios 6,4: não provoquem a ira dos vossos filhos. Os filhos dizem amém. Os pais, eu não sei como, né? Porque a mãe nunca provocou minha ira, mas tenho certeza que muitos pais são responsáveis pelo mau relacionamento dentro de casa. Muitos pais não amam, não dão carinho, não dão atenção, não dão uma boa instrução, são violentos, não dão o apoio que precisam. Quantas pessoas são traumatizadas porque o pai xinga de burro, fala que a criança não vai chegar a lugar nenhum, que ela é indesejada, que ela não deveria ter nascido. Então que em nome de Jesus, você que é pai, seja um pai amoroso, um pai que cuida, e que maior do que tudo que você fale, seja o seu exemplo na vida deles. A nossa casa tem que ser um lugar de paz, a nossa casa tem que ser um lugar abençoado, os nossos relacionamentos em casa tem que ser melhores do que na rua.
Uma vez eu disse aqui que a nossa melhor versão tem que ser em casa, amém? Agora para as esposas aí, quem é esposa, vou até abrir a Bíblia aqui, para não dizer que eu estou falando heresia. Provérbios 27, abra aí a sua Bíblia se você pode. Versículo 15. Um conselho para as esposas. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher briguenta, uma e outra são semelhantes. Todos os que a esconderão o vento e o óleo de sua destra clama. Ele está dizendo que não tem como segurar uma mulher briguenta, que é difícil conviver com uma mulher assim. Salomão, sábio, dizia: é melhor morar numa casa com goteira do que casar com uma mulher briguenta. Um conselho para as esposas: briguem menos em 2019. Não estou dizendo que vocês brigam, mas para melhorar o relacionamento às vezes a gente tem que ceder. Então briguem menos. E os maridos? Os maridos, Efésios 5:25. Maridos, amem as suas esposas e entreguem a sua vida por elas, como Cristo entregou pela igreja. Ou seja, maridos, morram pelas suas mulheres, façam tudo o que elas precisam, façam que elas realizem os sonhos dela, protejam ela, e se for preciso morrer, morram por ela. É a Bíblia que está dizendo. Amém? Amém? Num relacionamento é bilateral, os dois têm que ser bênção na vida um do outro. Então o marido tem que amar muito, tem que fazer muito pela mulher, e a mulher tem que brigar menos. Vai dar tudo certo. Eu queria deixar um texto também de Timóteo, capítulo 5, verso 8, que fala sobre a família em geral. Muitas pessoas, queridos, em nome da fé, abandonam a sua família. Eu quero profetizar na vida de vocês e na minha vida, que esse ano de 2019 seja um ano de reconstrução da família, que seja um ano onde a família vai ser extremamente abençoada, onde você vai ver a salvação de Deus na sua casa, onde você vai ter vontade de chegar logo em casa, porque a sua casa é um lar, a sua casa é um lugar de paz. Não adianta nada a gente vir para a igreja, a gente dar oferta, a gente cantar, a gente chorar, a gente sapatear, se a gente não cuidar da nossa família, a gente está perdendo o nosso tempo. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Você vai ser uma bênção no seu serviço, vai ser uma bênção com os seus amigos, mas também dentro de casa você vai ser uma bênção. Amém? E por último, Romanos capítulo 12. Quero deixar esse texto em relação aos nossos relacionamentos na igreja, e com esse texto eu encerro essa mensagem. Porque a igreja também, queridos, é um lugar de relacionamentos. Em nome de Jesus, que nós tenhamos melhores relacionamentos em 2019. Que nós possamos nos amar mais, viver realmente o sentido maior do amor na nossa vida. Que as pessoas, ao nos conhecerem, possam enxergar o amor de Deus em nós, nos nossos relacionamentos. Romanos capítulo 12, verso 9 em diante diz assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, prevenindo com honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Bendizei os que vos perseguem, bendizei e não amaldiçoais. Alegre-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Esse é o chamado de Deus para nós em 2019 também. Valorizar pessoas,
ter relacionamentos saudáveis. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Senhor, diante dessa palavra, que em 2019 nós sejamos mais humanos. Pai, que em 2019 nós possamos valorizar as pessoas e os relacionamentos acima das coisas. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser guardada no nosso coração. Que nós possamos ter amizades saudáveis e ser bênção na vida dos nossos amigos. Mas que nós possamos nos relacionar com pessoas, Senhor, diversas. Pessoas que o mundo não quer relacionamento, pessoas marginalizadas, pessoas abandonadas, Senhor, que essa igreja, que essas pessoas sejam, Senhor, pessoas que vão, Senhor, dar água para quem tem sede, dar comida para quem tem fome. Que nós possamos realmente viver, Senhor, o sentido da sua palavra, amar o próximo como a nós mesmos, fazer o bem sem olhar a quem. Em nome de Jesus eu creio nessa palavra, Senhor, que pessoas são mais valiosas do que coisas. Que o maior anseio no nosso coração não seja juntar tesouros na terra em 2019, mas seja abençoar pessoas no ano 2019. Senhor, em nome de Jesus, sobre todos os relacionamentos, que nós possamos ser bênção, nos ajuda a melhorar quem nós somos, no nosso emprego, no nosso casamento, na nossa família, Senhor, com os nossos amigos e também na nossa igreja. Senhor, que o amor, o Teu amor se derrame cada vez mais em nosso coração, e que nós possamos amar mais uns aos outros, como a Sua palavra nos recomenda. Senhor, que essa igreja seja conhecida como uma igreja que ama, uma igreja que Seu amor está presente, como nós lemos agora em Romanos, que o nosso amor não seja fingido, mas que seja verdadeiro. Senhor, que a nossa maior conquista no ano 2019 não seja um apartamento, não seja um carro, não seja um emprego novo, mas seja bons relacionamentos, novas amizades, oportunidades de fazer o bem, Senhor, e viver aquilo que realmente vale a pena, que são relacionamentos com pessoas. É o que eu te peço, Senhor, que essa mensagem fique guardada no coração de cada um, e que a partir de hoje os nossos relacionamentos possam ser melhores e possam glorificar o Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Se você pode, aplauda ao Senhor.